gente! Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Ascensão e Queda da Casa dos Medici, o Renascimento em Florença. Eu relutei muito para fazer essa resenha, na verdade eu não queria fazer porque esse livro não vende mais em português. Ele vende em inglês. Se você lê em inglês, ótima opção. Mas em português ele não vende mais. Eu comprei o meu em sebo, mas a história é tão interessante que vai além do livro. Então eu pensei que poderia ser legal fazer. E também vai que vocês acham em sebo, né? Quem escreveu foi Christopher Hibbert, que além de escritor, foi historiador, biógrafo, membro da Sociedade Real de Literatura da Grã-Bretanha e já foi considerado como a pérola dos biógrafos. Esse livro é como se fosse uma biografia, só que de uma família inteira. Bom, a Casa dos Medici foi uma das famílias mais importantes do Renascimento e a gente vai entender logo por quê. Mas antes, vem aqui. O Renascimento é um período que marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Agora observe. Se na Idade Média existia uma restrição absurda do conhecimento pela Igreja Católica, no Renascimento há o rompimento com esse tipo de pensamento quando as pessoas passam a querer se desvincular dessa predestinação que, em tese, é estabelecida por Deus para assumir a responsabilidade sobre as suas vidas. O homem, ele passa a valorizar a si mesmo. Ele entende que, embora ele continue vinculado a Deus, ao cristianismo, ele pode usar o livre-arbítrio. Foi Deus que deu. Aí ele entende que ele tem o direito de usar, como ele bem entender, o atributo que nos torna humanos, a razão. E aí, meu filho, é uma beleza. Eu amo o Renascimento, sério. Surge um grande movimento voltado às artes, à literatura, à ciência. Com certeza você já ouviu falar de Donatello, Michelangelo, Leonardo, Rafael. Não são as Tartarugas Ninjas, mas poderia ser. Que são alguns dos artistas do Renascimento que em algum momento das suas vidas já foram patrocinados pelos Medici. Isso porque essa família era uma das principais mecenas daquela época. Coisa de bancar pesado mesmo, de pegar o artista, botar dentro do Palazzo Medici, pagar o salário para ele lá e tudo, todas as despesas para ele ficar lá pintando, esculpindo, criando, tanto para o acervo pessoal da família, quanto para embelezar a cidade de Florença. Meu Deus! Eu fui bater lá ano passado e olha... Vá, mas antes, lê esse livro. Aqui, primeiro, você vai conhecer a Florença do século XV. Agora imagine uma cidade que a principal ponte é repleta de açougue de um lado do outro, mercados a céu aberto, animais pra lá e pra cá, cachorro, ganso, porco. O pessoal muito simples, as casinhas bem modestas, as roupas das pessoas também muito simples. Os florentinos daquela época reprovavam a ostentação de riqueza. Então, por exemplo, os homens eles usavam uma túnica longa assim até o tornozelo, com os botões na frente, parecendo uma batina. E nada melhor para conhecer a personalidade de alguém do que saber qual comida que ela gosta de comer, né? A comida dos florentinos daquela época era muito condimentada. Se rolava uma sopa de galinha, por exemplo, eles colocavam gengibre, amêndoa, canela, cravo, tâmara, açafrão, tudo junto. Frequentemente eles usavam no molho vermelho, além de carne, vinho, uva passa e canela, uma especiaria chamada sumagre. Isso usa muito mais para fazer tinta. Bom, depois desse tour pela cidade, o autor apresenta a política de Florença, que era muito interessante. Florença, nessa época, era uma cidade-estado, tá? A Itália não era unificada como a gente conhece hoje. E o governo de Florença era uma república, em tese. Mas vamos com calma. Como que era? Os homens que governavam Florença eram aqueles provenientes das guildas, ou arte, como eles chamavam na época, que era uma associação de pessoas com interesses em comum, necessariamente comerciantes. Perceba, os trabalhadores comuns não podiam participar da política, que era chamado populo minuto, e também os nobres estavam fora, que eram chamados de grande. Na época, existiam 21 guildas. 7 eram consideradas as guildas maiores e 14 as guildas menores. Entre as guildas maiores existia a guilda dos advogados, que era a que tinha maior prestígio, a guilda dos comerciantes de tecidos, a guilda dos banqueiros, dos médicos, dos boticários, dos lojistas e a dos negociantes de couro e peles de animais. As guildas menores eram dos comerciantes mais humildes, tipo os açougueiros, curtidores, peleteiros, ferreiros, alfaiates, cozinheiros, pedreiros, etc. Aí o que rolava? Os nomes de todos os membros das guildas eram colocados em 8 sacos de couro, chamado borse, e a cada 2 meses eles pegavam esses sacos e sorteavam os nomes dos representantes do governo durante um mandato de 2 meses.
tinham que ser no máximo 9 e eles eram chamados de priori. 6 tinham que ser os representantes das guildas maiores, 2 das guildas menores, e o 9º homem sorteado era o Gonfaloniere, que seria o chefe da república e o guardião do estandarte da cidade. Bom, durante esse mandato, eles tinham que se mudar para o Palazzo della Signoria, que hoje é chamado de Palazzo Vecchio, e lá eles ficariam morando lá, deliberando, comendo, bebendo, tudo às custas do erário mesmo, e se divertindo, por que não? Enfim, onde que os Medici entram nessa história? A fama e o poder dessa família veio quando Giovanni di Bicci Medici fundou o Banco Medici. Inicialmente um empreendimento modesto, mas acabou se tornando um dos maiores bancos da Europa. Giovanni tinha muito jeito pra coisa, então ele administrava com muita seriedade, com muita organização. Mas um fato fez com que o Banco Medici se expandisse numa velocidade que nenhum outro banco conseguia acompanhar. Como? Conseguindo se tornar os banqueiros do Papa. Agora imagina o tamanho da receita da Cúria. Como eles conseguiram isso, dá uma boa de uma história de corrupção com tudo que tem direito. Basicamente, o que se diz é que Giovanni apostou num cardeal, que era um cara muito doido, assim, já tinha sido pirata, era ousado, inescrupuloso, chamado Baldassare Cossa. Giovanni desembolsou uma grande quantia de dinheiro para garantir que Cossa fosse escolhido depois da morte do Papa Alexandre V, que foi eleito no Concílio de Pisa. Ao ser escolhido Papa, Cossa escolheu o nome de João XXIII e colocou os Medici debaixo do braço. Mas veja, a confusão na Igreja Católica nessa época não era pequena, não. A gente estudou na escola os cismas da Igreja, não lembra? Nessa época ela ficou dividida e tinha pelo menos uns 3 papas aí. Mas no final das contas só ficou um, depois do Concílio de Constância, e o pontificado de João XXIII foi considerado ilegítimo, tanto que hoje ele é conhecido como o antipapa João XXIII. Mas enfim, deu tempo suficiente para os Medici conseguirem muito dinheiro e influência, e apesar de Cossa não ser mais o papa, vamos dizer que os Medici não ficaram tão assim de fora dos negócios do papado. Só não tinham aquela moral, obviamente, que eles tinham antes. Por enquanto. Tudo isso, aliado à boa administração de Giovanni, de Cosimo, seu filho mais velho, não é esse cara aqui não. Tudo isso fez com que o Banco Medici se expandisse e, como eu falei, se tornasse a empresa mais lucrativa e bem-sucedida da Europa. Aí eu mencionei que tinha a Guilda dos Banqueiros, lembra? Pois é, então os Medici eles participavam da política de Florença, obviamente, só que você vai percebendo que aquele sorteio que eu falei pra vocês, ele acabou não se tornando tão imprevisível assim. Na verdade, sempre tinha um Medici pelo meio ou partidário dos Medici. A gente ouve muito falar, né? Os Medici governaram Florença por muitos anos, geração após geração. Mas observe que nesse período, até bem mais lá na frente, Florença ainda era uma república. Não era uma monarquia que havia transição de poder por hereditariedade, mas a real é que eles governaram mesmo, com muito dinheiro e muita influência. Praticamente nada se decidia sem o aval dos Medici. E é óbvio que tanto poder assim não ia ser algo estável, né? Então tiveram conspirações, tentativa de assassinato, algumas consumadas, exílio, guerras, tudo aconteceu com essa família. O livro aborda de uma forma muito empolgante todos esses acontecimentos, inclusive algumas conspirações famosas, como a trama dos Albizzi e a conspiração dos Pazzi. Eu já falei muita coisa, mas acredite que eu não contei nem 1% dessa história. Eu vou só ressaltar então algumas das personalidades que são contadas aqui que eu considero importante para essa família. Primeiro, Cosimo de Medici, que na minha opinião é a principal personalidade. Depois ele ficou conhecido como Cosimo o Velho, ele sucedeu o pai na administração do banco e aí foi o responsável por modernizar os métodos que eram utilizados, pela grande organização que ele tinha nos negócios, garantindo com isso a expansão extraordinária da empresa. Enéas Silvio, que depois se tornou o Papa Pio II, escreveu sobre Cosimo dizendo: questões políticas são resolvidas na sua casa, o homem que ele escolhe permanece no governo, é ele quem decide a guerra e a paz. Ele é rei em tudo, menos no nome. Afinal, Florença era uma república. Além disso, seguindo o exemplo do pai dele, Giovanni, Cosimo investiu pesado no embelezamento de Florença. Giovanni dizia que a honra da cidade e o mérito pessoal do cidadão rico exigiam grandes doações para a construção de novos edifícios e também para o enriquecimento dos que já existiam. E então, Cosimo não economizou pela honra de Florença, dos Medici e de Deus, é claro. Ele inclusive dizia que jamais poderia dar a Deus o suficiente para incluí-lo nos seus livros de devedor.
Por falar em livros, ele divergia do pai somente em relação a livros. Cosimo era um apaixonado por literatura. Ele fundou escolas e bibliotecas riquíssimas, era muito inovador para sua época, humanista e um importante admirador e incentivador dos jovens artistas locais. Além de Cosimo, Lorenzo o Magnífico, neto dele, entrou para a história de Florença, foi um importante mecenas, colecionador de artes, poeta, político, lógico. E, inclusive, teve um papel importantíssimo na vida de Michelangelo. É muito incrível saber detalhes da vida desses artistas, escritores, cientistas, Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, Galileu Galilei e até Maquiavel, que não gostava muito dessa família, mas acabou escrevendo O Príncipe para Lorenzo de Médici, não o Magnífico, o outro. Inclusive, se você leu 100 Anos de Solidão, você vai se identificar com a quantidade de nomes iguais que tiveram nessa família. Tem uma árvore genealógica aqui que até que ajuda. O autor ele explica muito das pinturas, dos monumentos, das esculturas de Florença e você fica sabendo da ideia, do contexto. Uma dica é que você leia com calma e que a cada vez que ele for falando de uma escultura, de uma pintura, você vai no Google e pesquisa para conseguir visualizar direitinho, ver onde é que fica na cidade. Muita coisa tá lá até hoje. Inclusive, se você for a Florença, leve esse livro. Sério. A família também conseguiu fazer alguns papas, viu? Vale destaque para Giovanni de Medici, que acabou se tornando o Papa Leão X. Com certeza absoluta você já viu a fotinha dele nos seus livros de história da escola. Por quê? Bom, porque durante o pontificado dele, que Martinho Lutero publicou as 95 teses, dando início à Reforma Protestante. Bom, gente, o poder dos Medici dura quase 300 anos, entre altos e baixos, e é esse período que o autor tenta mostrar aqui nesse livro. É uma obra riquíssima, nota de rodapé, assim, a rodo. A gente ama, né? A escrita é muito interessante, parece mesmo um romance, não parece que você tá lendo um livro de história. Você fica realmente fascinado com a narrativa. Tem muita guerra, muita morte, mas também tem muita arte, muita família, muito amor, é uma doideira. Eu até brinquei nos stories do meu Instagram esses dias que isso aqui parecia o Game of Thrones da vida real, é muito doido. E olha que o que eu falei nesse vídeo aqui não é absolutamente nada da história, garanto. E para quem não conseguiu o livro, eu recomendo muito a série Medici Masters of Florence. Tem no Globoplay e conta a história da família. Não é 100% fiel, tá? Mas retrata muito bem boas partes. Uma que eu gosto muito é quando o Filippo Brunelleschi é chamado para ser o arquiteto da cúpula da Catedral de Florença. E a cena é hilária. No livro também fala sobre esse episódio, é muito engraçado. Bom, espero que tenha sido proveitoso para vocês saberem um pouquinho dessa história, que tenha dado vontade de saber mais sobre Florença, sobre os Medici ou sobre o Renascimento também. E até a próxima!